Então hoje eu quero tratar com os irmãos sobre o tema entregando o livro. Repita 3 vezes, por favor. Olha para a pessoa que está aí do teu lado, diga entregando o livro. Então vamos lá. Lucas capítulo 4, verso 16. Evangelho de Lucas. Se quiser projetar o texto aí, para quem está sem Bíblia acompanhar. Versão corrigida. Lucas capítulo 4, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Até o versículo 21. Jesus dará início ao seu ministério. O sobrenatural acontece no Rio Jordão. Ele é tentado 40 dias no deserto. E agora ele sobe para Nazaré, sua cidade, onde ele cresceu. Vai para a sinagoga, é dia de sábado, o costume dele como bom judeu, e a sinagoga. O que é que ele vai fazer na sinagoga? As sinagogas foram a válvula de escape de Deus para preservar o livro. Porque quando em 586 Israel é levado para a Babilônia, e durante 70 anos ele fica um cativo, Deus levanta Esdras, por isso que o nosso instituto é Instituto Teológico Esdras, o homem da Bíblia, da palavra. E Esdras, usado por Deus, dá início às sinagogas. E qual é o objetivo das sinagogas? Se estudar o livro, se preservar a cultura bíblica, teológica, espiritual da nação de Israel. Então Jesus está indo para a sinagoga. E aí, o versículo 16 começa dizendo: chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou no sábado, segundo a sinagoga, e segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, ponto 1 da nossa mensagem. Nós estamos falando da importância do livro. Diz aqui que Jesus levantou-se para ler. Ponto 1. O livro ergue. Veja o verso 16. Levantou-se para ler. Para ler o quê, irmão? Para ler o livro. Ele vai para a sinagoga e ele tem oportunidade para ler o livro, e o texto diz, ele levantou-se. Levantou porque estava sentado. Então ele se levanta, vem ao púlpito, e quando ele está levantado é porque ele está com o livro na mão. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que esse livro é o único livro que pode erguer o homem. Quantas pessoas caídas na sarjeta do pecado. Estava conversando com alguém influente dessa cidade, e ele estava dizendo: pastor, se daqui a alguns anos nós, e ele responsabilizando o poder público, se o poder público não tomar uma posição, estaremos no caminho sem volta. Ele falando da questão do alastramento do índice de droga, de jovens entrando nos vícios. Ele falando aquilo, dizendo: muito bom a ideia, mas porque não conheceu o poder do livro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está depositando o erguer desta nação no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, e Deus pode usar governos, isso é muito bíblico, mas, desculpe, sua experiência será frustrada, porque quem vai levantar essa nação é o livro. O livro ergue. Jesus, o que é que o senhor está de pé? Eu estou com o livro. Mas por que o senhor está de pé? Exatamente, é porque eu estou com o livro. É o livro que coloca-nos de pé. Se a nossa posição era frustrado, prostrado, depressivo, caído, destruído, na sarjeta, rastejando, essa noite nós viemos aqui ouvir que nós estamos com o livro que pode colocar uma nação inteira de pé. Você já conheceu o crente Galinha de Angola? Conheceu o Elton? Eu conheci alguns. É o crente
Porque a galinha de Angola, irmão Francisquinho, né? Pô, tem liberdade. Francisquinho, Chiquinho. Chiquinho. Minha mãe é Francisquinha, não gosto que chama assim, né? Tudo bem. O pior animal de se criar é a galinha, o guiné, a galinha de Angola. Que você dá milho, enche o papo e acontece, tô fraco, né? Você tá, tô comendo, tô fraco. Eu já conheci alguns crentes guiné. Você encontra ele na segunda-feira, aí mesmo, tô fraco. Na terça, tô fraco. É tanto fraco e não fica forte nunca. É verdade. É porque ele não se alimentou do livro. Quem não se alimenta do livro vive caindo aí, arrastando-se, caindo no pecado. Porque o livro ergue. É o livro que coloca de pé. Porque o poder desse livro, a Bíblia Sagrada, é o poder que o escritor hebreu diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Onde é que está o poder? Na palavra, porque a palavra e Deus são únicos. O princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí o versículo 14 diz, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso, para conhecer a palavra que é Cristo, que é Deus, tem que se conhecer o livro, a Bíblia. Aí o escritor hebreu diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora, diz que ele sustenta tudo pela palavra do poder, irmãos. Imagina a terra, o universo. Olha, só o peso da terra, eu andei dando umas pesquisadas, se calcula hoje, a ciência é incrível, né? Só o peso da terra é o peso de 6 trilhões, 586 quintilhões, 242 quatrilhões, 500 trilhões de toneladas. Só a terra pesa essa coisinha besta, né? Agora, aí você tem o sistema solar, né? 9 planetas gravitando em torno do Sol, aí você tem o Sol, aí você tem os planetas aí você tem o nosso universo, é um universozinho pequenininho, no meio de bilhões de universos. A Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso sustenta esse universo com a palavra do seu poder. Se a palavra dele mantém o universo de pé, por que não vai manter você? Porque você não se alimenta dela, meu irmão. Coma essa palavra, viva essa palavra, estude essa palavra, leia essa palavra, ore essa palavra, se apaixone por essa palavra, viva essa palavra, e você andará de cabeça erguida, feliz da vida, forte no Senhor. Escuta, eu conheci um indivíduo, eu estava pregando de uma pessoa uma vez, e um rapaz veio à frente chorando e aceitou Jesus. Ele era viciado em crack, cocaína, maconha, LSD, e todo tipo de bebida alcoólica. Se tiver alguma outra droga aí que você se lembrar, pode dizer que ele era viciado também. Entregou a vida a Jesus, ouvindo a palavra, o poder da palavra tocou ele. Mas não se segurava, caía, levantava, voltava ao vício de novo. Entrou na vida da igreja, mas caía, levantava. Um dia ele ia saindo da igreja, e eu preguei, ganhei ele, não conheci mais a história. Depois eu reencontrei, ele contou a história. Saindo da igreja e caía tanto em pecado, olhou para o pastor bonito, o rosto brilhando com a glória de Deus. Eu queria ser como o senhor. Aí o pastor disse, alimente, rapaz. Ele disse, não, pastor, eu tomei café hoje. Se alimente do livro. Ele me disse, pastor, depois hoje ele é um missionário. Naquela noite, quando ele disse aquilo, eu entrei dentro do meu quarto, abri a Bíblia, comecei a ler a genealogia, parecia uma lista telefônica, mas eu continuei. Aí chegou Jesus que nasceu em Belém. Eu disse, Jesus que nasceu em Belém, nasça no meu coração. Pastor, eu senti algo diferente acontecendo dentro de mim. Mas eu continuei a ler. Quando eu continuei a ler, aí eu descobri, Jesus foi batizado por João Batista no Jordão. Eu digo, Jesus que foi batizado no Jordão, me batiza com a tua graça e me lava desse pecado. Ele disse, pastor, eu senti o livro me lavar. A palavra começou a me lavar. Eu disse, Jesus, aí eu li que a promessa era que João batizava com água, mas Jesus batizava no Espírito Santo, e com fogo de Jesus me batia no Espírito Santo. Pastor, o poder de Deus caiu ali dentro do meu quarto. Eu fui batizado, eu cheguei no capítulo 4. Aí no capítulo 4 estava escrito assim, que Jesus foi tentado 40 dias, mas com a palavra ele venceu Satanás, a tentação. Ele disse, Jesus, eu vou devorar essa palavra e o Senhor vai me dar força para vencer essa tentação. Sabe o que acontece? Ele disse, pastor, eu senti o crack saindo, a cocaína saindo, a maconha saindo, eu fui liberto.
Aplauda e glorifique. Glorifique e aplauda. Onde é que está o livro? Faça assim com o livro. Deixa eu ver o livro. É esse livro que levanta. Esse livro. Qual é o problema de muita gente? Livro no baú. Porque quando eu era menino, existia uma piada, graças a Deus acabou, porque hoje o povo está lendo Bíblia, né? Graças a Deus. Hoje a igreja está despertando. Graças a Deus por isso. Pelo menos aqui eu acho que lê, né? Mas quando eu era menino, se dizia uma piada que a diferença da Bíblia, do crente para o católico, é que a Bíblia do católico estava no baú, então ela cheirava a mofo. E a Bíblia do crente, eu não vou dizer nem que cheirava, porque o crente só usava a Bíblia para vir para o culto debaixo de um braço. Deus está mudando essa realidade. Pastor, eu não consigo ficar de pé. É claro, você não se alimenta do livro, você não tem o livro. O livro ergue, o livro nos põe de pé. Olha, Monara vai estar aqui em dia 10, o Gael está com 6 meses, né? Eu já estou metendo o livro nele, sem ele nem saber, né? Ela vai estar aqui. E eu glorifico a Deus pela vida de Monara, porque ela está numa família sacerdotal. Ela é filha de pastor, casada com um filho de pastor, da mesma denominação que eu sou pastor, e o meu neto vai nascer na família de pastor, é o avô pastor, é os 2 avós pastores, né? Mas o meu genro, Johnny, ele nunca viveu feliz como ele viveu hoje. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele era infeliz, sabe por quê? O pastor Del chegava em casa bêbado, prostituto de primeira linha, veio passar uma semana fora, alcoólatra, que ele disse que trabalhava numa empresa. O ramo empresarial dele era transportador, e quando ele ia fazer anotações, ele ficava tremendo assim, que ele tinha que tomar um copo de domo, que era para voltar à normalidade. E um dia ele chegou em casa meio melado. Eu estou fazendo isso, mas ele não ficava assim não. Ele é tão endemoniado pela carcaça, ele disse que bebia a noite todinha, dirigia e, sabe, mas não tombava. Ele chegou alcoolizado, entrou em casa, estava tendo uma reunião pequena, uma célula. John estava lá, 10 anos de idade, John, meu genro. E ele entrou e ligou a televisão, sem se importar com quem estava lá. O pessoal lá, evangelizando, e falaram de pecado. Quando fala de pecado, ele para zombar disse: o que é pecado? Aí Johnny, meu genro, 10 anos de idade, se levantou e o pastor Del disse: naquele dia, o meu filho parece que tinha 3 metros de altura. Johnny se levantou, olhou para ele assim, botou o dedo assim na cara do pai, coragem, mas era Deus, né? Disse: paiinho, pecado é passar uma semana fora, deixar seus filhos, sua esposa sozinha aqui. Pecado é mandar o seu filho comprar cigarro para o senhor. Pecado é mandar o seu filho comprar bebida. E Johnny disse, o pastor Del disse que Johnny ia dizendo, e Johnny ia crescendo e ele ficando pequeno. E Johnny crescendo, ele ficando pequeno. E ele começou a sentir o peso dos seus pecados. E quando terminou, aí alguém falou: e quem quer aceitar Jesus? Ele disse: eu quero. Aceitou Jesus. Quando terminou a célula, ele chamou Johnny, que tinha 10 anos, disse: olha, meu filho, a partir de hoje você não vê seu pai bebendo, fumando, fazendo nada de errado mais. Aí eu entreguei minha vida a Jesus. Pegou a bebida, jogou fora, queimou tudo. Mas ele tinha força para vencer? Não tinha. Sabe o que foi que ele fez? Ele estava de férias. Ele entrou no quarto, se trancou. Por 30 dias ele só saiu para refeições, se alimentando do livro. Ele pegou um caderno daqueles de ata, e ele disse: era lendo e escrevendo o que Deus ia falando no livro. Lendo e escrevendo o que Deus ia falando no livro. O que foi que aconteceu? Ele começou a ser fortalecido por dentro. E o homem caído na prostituição, e caído no alcoolismo, e caído nos vícios, e caído no pecado, se colocou de pé. Hoje é um pastor apaixonado por Jesus, com um ministério de família. Quantas famílias Deus não restaurou através daquele homem? Sabe por quê? É o livro que nos ergue. Jesus levantou-se para ler. Então esse livro nos coloca de pé. Não aguento não, pastor, eu vou cair, é claro. Você não está se alimentando do livro. Agora, o ponto 2 vai dizer que Jesus levantou-se para ler segundo o costume. Ponto 2, é o costume de ler o livro aqui, ó. Foi-lhe dado o livro segundo o costume de ler. O costume de ler, Jesus. Jesus é a palavra viva? Jesus, sinceramente, Jesus precisava ler a Bíblia? Vamos do ponto de vista espiritual?
No princípio era a palavra estava com prós, no grego, ao lado de, e a palavra era, não era um Deus, como o Testemunho de Jeová escrever aí, com Deus de letra minúscula, um Deus falso, um Deus, não era Deus, ele tinha a divindade, a essência, os atributos incomunicáveis, onisciência, onipotência, onipresença, eternidade, era a palavra Deus. Agora, a palavra Deus, a palavra está com a palavra aberta, lendo a palavra, e a Bíblia diz costume. Por que costume? Porque ele era judeu, irmão, e as primeiras palavras que um judeu nasce, quando ouve, quando ele lê, é chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Errado. Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, Yahvé, nosso Deus é o único Senhor. As primeiras palavras que o menino judeu escuta quando acorda: chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Errado. Quando vai antes de dormir, o menino: chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Errado. As últimas palavras que ele pronuncia antes de morrer: chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Errado. Ouve Israel, Yahvé é nosso Deus, Yahvé é um. Aí o resto do texto: as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as escreverás nos umbrais das tuas portas, e encucarás, que é colocar na cabeça, na cuca. Eu vi um judeu uma vez com uma torá assim, empurrando na cabeça literalmente do menino. Que menino. É por isso que você não vê um judeu desviado. Você não vê é um milagre mesmo. Um judeu se converter ao Cristo da Bíblia é um milagre. Por que o judeu não se desvia? É um milagre se desviar. Ele não encontrou com o Cristo do Novo Testamento, mas ele tem a Torá aqui impregnada, a cultura bíblica, costume de ler, desde pequeno, costume de ler. Mas aí nós acostumamos nossos filhos em Facebook, em WhatsApp, em Instagram, em essas coisas todas, e não acostumamos os nossos filhos a ler. Aí temos aí, irmãos, uma geração de crentes analfabetos da Bíblia, que entende de tudo, mas não entende nada de Bíblia, porque não tem o costume de ler. Olha, depois de minha filha dizer o nome mamãe e papai, a palavra que ela aprendeu a dizer foi Bíblia. Sabe por quê? Eu li a Bíblia para minha filha antes de nascer. Vai ser loucura, eu ficava no ouvido, minha esposa botava a mão na barriga de Gorete e grávida, ficava no ouvido, citando a Bíblia. Meus filhos, hoje, são apaixonados pela Bíblia, pregadores da palavra de Deus. Monara está vindo aqui para ministrar agora em julho um congresso. E Gael, meu irmão, eu vi ela citando o decreto lá de Isaías 60. Levanta-te e resplandece. A Gael começa a rir, porque já vem a tua luz. Agora, um menino desse, ele vai ser acostumado a ouvir a palavra desde pequeno. Ensina o menino no caminho que deve andar, e uma das maneiras de ensinar é ensina a Bíblia ao teu filho. Agora, se eu não tenho costume de ler, eu não leio a Bíblia, como é que eu vou ensinar meu filho a ler se eu não leio? Aí essa geração de crentes mimados, raquíticos na fé, anorexos, espiritual, fracos, não tem o costume de ler Bíblia. Olha, e deixa eu dizer uma coisa para você: essa é uma geração que lê muito, por causa das redes sociais. Tem gente que fica dia e noite, meu irmão, é viciado, e esse bicho é perigoso. Um tempo desse aí eu estava aí olhando, lendo demais, esquecendo de, pelo amor de Deus, nesse dia eu bloqueei, lendo muito, até sobre a Bíblia, não é? Tem que se ler, em primeiro lugar, a Bíblia. Jesus que tinha feito os 3 níveis da escola judaica: Beit Zefer, Beit Talmud e Beit Midrash. Mas está lendo a Bíblia. É tempo da igreja voltar à cultura da Bíblia. Sabe por quê? Eu me desviei quando eu tinha 12 anos, é verdade. Mas a palavra nunca saiu do meu coração. Sabe por quê? Quando eu era menino, meu pai sentava na mesa com minha mãe e não usava uma estratégia muito sábia não, aqui para nós. Não era muito sábio, porque eu morrendo de fome e ele lendo a Bíblia, e que a gente orava, eu estava às vezes ligado, era na comida. Aí depois, quando eu casei, eu digo, não, culto doméstico aqui é depois do almoço. Então, às vezes era uma guerra, não queria fazer, é todo dia mesmo, era exagero, porque era todo dia com o doméstico, antes de dormir, só dormia, e eu acostumei eles a contar a história da Bíblia, que eu inventava e criava, de maneira que eles ficaram tão acostumados, que tinha a ver que eu estava morrendo de sono, e Filipe, não pai, tem que contar, eu digo, meu filho, amanhã eu conto agora, costume.
Você vira aqui a mãe de John Wesley. 19 filhos, não perdeu um. Todos homens de Deus, mulher de Deus. Segredo, foram alfabetizados na Bíblia. Começaram a aprender a ler, a mãe alfabetizou. Aprenderam a ler na Bíblia. Irmãos, se nós vacilarmos, me perdoe as minhas mensagens confrontadoras, nós vamos perder uma geração. O marxismo cultural, o relativismo moral, o evolucionismo, o ateísmo, que as universidades estão eivadas disso. E os nossos meninos aqui, meninas na igreja, a vida na igreja, vai para a faculdade, 6 meses. Eu quero saber do meu professor que ele é. E aí Satanás investindo pesado nas crianças, satanismo, a proliferação da imoralidade, quer se institucionalizar o homossexualismo, meu irmão. Está aí o pastor, você viu, né? Assim, uma igreja presbiteriana em Aracaju, o cara chegou homossexual, disse, pastor, você tem que se batizar, meu irmão, não, você tem, passei da classe aqui, aprender, não, aí não vai batizar, preconceito, homofobia, a igreja está sendo processada. E nós estamos dormindo, meu irmão. Se você não ensinar a Bíblia ao teu filho, Satanás vai ensinar as porcarias dele. Então acorde, tenha o costume de ler, porque se você for um leitor da palavra de Deus, até a tua vida física se melhorará e a tua família será o céu na terra, porque lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Dê um aplauso a Jesus se você é crente. Jesus tinha o costume de ler, não tem o costume de, e a gente não tem costume nem de ouvir. Nem de ouvir, porque se passar da hora e dá comichão no ouvido, os piolhos do Egito chegam na cadeira e uma coisa terrível. Aí vamos vencer, vence não, estou aqui para enganar você não. Vem aqui para o culto, os 7 passos para o sucesso na sua vida espiritual, financeira. Não, aqui não tem 7 passos nenhum, aqui é costume de ler, porque Jesus precisou. Estava conversando com o irmão novo convertido, pastor, ore por mim, tal, as lutas dele. Eu digo, o segredo é ler. Ele disse, pastor, eu estou lendo 3 capítulos por dia. Eu digo, continua, esse é o caminho. Ponto 3. Efeitos da leitura do livro, né? Eu vou passar esse ponto aqui, mas se você for ver, Israel estava uma bagaceira grande, tempo de Josias. No lugar do altar de Deus, do altar de Astarote, Moloque, as crianças sendo sacrificadas vivas. Uma bagunça, diz que o templo, porque olha, um dos sinais de que há uma desorganização espiritual na igreja é você chegar e encontrar uma goteira pingando, esse carpete está aqui, mas eu vou trocar, porque está na hora, né? Assim, já colocar um melhor aqui, negócio desorganizado, tudo. Aí, se o cara, ele não cuida da estrutura física da igreja, como é que ele vai cuidar da vida espiritual do povo? E estava assim, aquela bagunça. Agora, resultado é por causa de um cara chamado Amon, que tinha tirado o altar de Deus, tinha banido a Bíblia, e aí estava aquela bagunça, e a nação precisava de um avivamento. Aí estava lá o Zafã ajeitando lá o templo, vendo, sabe aí, e a Bíblia diz, ó, quando eles foram tirar, encontraram dinheiro. Lá diz a Bíblia que debaixo do dinheiro estava o livro. Qual era o problema de Israel? O livro abandonado e o dinheiro em cima. É por isso que eu quero louvar a Deus pela vida dos gideões, irmão. Eles não estão aqui botando o dinheiro em cima do livro. Eles estão pegando o dinheiro para levantar o livro. Porque tem muitas igrejas por aí, vocês sabem disso, que é o dinheiro em cima. Usa o livro para extorquir e roubar. Aí aquela bagunça. Aí Zafã disse, para isso aqui, o livro.
a encontrar livro, chegaram para o que é um livro? Aí quando o que leu o livro, que Deus disse o juízo que ia cair, porque o povo tinha abandonado o livro, meu Deus, aí Josias, encontrando o livro, quando leu o livro, os efeitos do livro, o rei caiu de joelho, rasgou a roupa e entrou em arrependimento. Aí o rei disse, agora tira o altar de Baal, de Astarote, tira o altar de Moloque, esses prostitutos cultuais aí, esses rapazes alegres da vida, manda ele se converter ao Deus Yahvé. Vamos fazer uma limpeza em Israel. O que é isso? É o livro que vai salvar o Brasil. O avivamento vem pelo livro, a limpeza vem pelo livro. Não, mas a gente está terceirizando a missão. Irmão, rei que nem conhece livro às vezes, não. O livro. Eu podia falar muita coisa sobre os efeitos do livro. Vamos passando que eu estou terminando daqui a pouquinho. Agora, ponto 4, entregando o livro. Jesus levantou, pegou o livro, o costume dele é ler, e a Bíblia diz que foi entregado a Jesus o livro. Entregou o livro. Missão dos Gideões aqui. O que eles estão fazendo hoje aqui? Arrecadando oferta. Porque essa semana ainda, não sei, a reunião dele, estou conjecturando, eles vão sair nas ruas, nas cidades, fazendo o quê? Entregando o livro. Jesus está lá, chegou o assistente, o rolo do livro do profeta Isaías. Irmãos, entregar o livro fala do valor do livro. Eu entreguei uma Bíblia de presente ao prefeito dessa cidade. Podia ter entregado outra coisa. Você sabe, né? O prefeito ficou doente, desenganado. 90 dias afastado. Ficou bom, graças a Deus, está se recuperando. Me chamaram para fazer uma oração, fizeram um culto aqui em frente. Um culto não, né? Vieram aí com o carro, eu subi, os pastores aqui. Eu podia ter entregado qualquer outra coisa, pastor. Vamos entregar uma lembrança, mas eu quis entregar o maior presente que alguém pode receber. O valor do livro. Sabe o que o salmista disse? O salmista disse, esse livro é mais precioso do que o ouro. Essa palavra, quanto amo os teus testemunhos, mais valiosos são do que o ouro de Ofir. Mas por que são valiosos assim, salmista? Aí o salmista diz no Salmo 19, porque os teus preceitos, eles refrigeram e restauram a minha alma. Mas por que esse livro é tão valioso assim? Porque eles são doces ao meu paladar, mais do que o favo do mel. Mas por que esse é um livro assim? Porque eles me ensinam a justiça e me ensinam a andar no caminho da retidão. Por que o livro é valioso assim? Porque o livro dá direção para o presente e para o futuro. Foi só o bicho que disse. Lâmpada para os meus pés, ó, farol baixo. Direção. Farol baixo, lâmpada para os pés. Direção. Preciso de direção. Onde é que eu vou? O livro vai ensinar. Lâmpada para os meus pés. E luz para o caminho, ó. Projeção, futuro. Direção para o presente. Ah, pastor, eu queria saber, o senhor me diga, eu quero tomar uma decisão. Eu posso até ter uma opinião e te direcionar, mas minha direção não é infalível. Agora a direção desse livro aqui está a lâmpada para os teus pés. Você vai andando, focando direção. E o meu futuro, pastor? Projeção, luz para o meu caminho. Tem um caminho para você percorrer? É o livro que vai te dar direção. Por que esse livro é importante? A gente tem que entregar ele. Por que ele é tão valioso? Porque esse livro é o único livro eterno. Irmãos, um dia ninguém vai lembrar mais da origem das espécies de tal e Davem. Um dia ninguém vai lembrar mais do Alcorão. Um dia ninguém vai lembrar mais dos Vedas. Um dia ninguém vai lembrar mais do Manifesto Comunista. Ele vai se acabar. Todos esses livros aí vão passar. Mas o salmista disse, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permaneça no céu. Aplauda a Jesus. E aqui para nós, Jesus disse, passa céu e passa terra, passa em
império, passa governo, passa geração, passa tudo, passa todos, mas as palavras do Senhor permanecem eternamente. Seca-se a erva e cai a flor. Na verdade, o povo é Eva, seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Se essa palavra é eterna, ela traz a eternidade para o teu coração. Essa palavra é celestial, ela traz o céu para o teu coração. Você quer eternidade? Entre na palavra que é eterna e deixa ela entrar na tua vida. Eterna, eternidade da palavra. Então, meu irmão, Voltaire disse, não, daqui a 100 anos a Bíblia vai estar obsoleta. Eu sou o filósofo mais conceituado aqui, e aí o meu livro, O Século da Razão, vai superar a Bíblia. Daqui a 100 anos não tem mais Bíblia, coitado do Voltaire. Eu nunca vi, não conheci ninguém que leu O Século da Razão. Voltaire morreu, foi para o Beleléu. 100 anos depois, a casa de Voltaire se tornou museu de Bíblia, e a Bíblia vai continuar. Queimem os ditadores, joguem fora do lixo, digam o que quiserem, que os seus princípios não têm valor, são retrógrados, ultrapassados, que é um livro antigo, mas nós estaremos entregando o livro aqui juntamente com os Gideões, ajudando a distribuir o livro, porque o livro permanecerá, ele é eterno. Agora, ponto 6. Ponto 5, efeito de abrir o livro. Eu não vou nem dizer, porque a Bíblia diz que Jesus abriu o livro. Jesus pegou o livro e abriu o livro. Livro fechado. Efeito nenhum. Colega de trabalho, eu comprei uma Bíblia e dei de presente a ela. Ela disse, pastor, que coisa linda. Eu acho tão chique, porque a minha uma Bíblia de luxo, né? Muito bonita. Eu acho tão chique a Bíblia assim na cabeceira da cama, na estante. Eu digo, não dê a Bíblia para você ficar botando na cabeceira da cama não, meu amigo. Porque na cabeceira da cama ou aí na estante vai ser só um enfeite. Você tem que abrir o livro. Vamos para as igrejas, chegamos em determinados ambientes, se tem tudo, se tem tanta coisa, se não tem o evangelho genuíno. Sabe por quê? Nos domingos se canta de cá, se canta de lá, é muito bom se louvar. Livro fechado. É quando o livro é aberto que as coisas começam a acontecer. Salvação da igreja está no livro. Amém, queridos? E achando que está escrito, ponto 6. Aí Jesus abriu o livro e achou onde estava escrito. Olha, irmãos, Jesus achou algo difícil de achar. Hoje a gente é fácil, né? Porque a nossa Bíblia hoje tem capítulo e versículo. E tem referência embaixo, e tem Bíblia que tem até a chave bíblica, você vai lá, ou então vai lá no celular, né? Eu estava em casa, irmão, procurando versículo e tal. Eu disse, rapaz, encontrei um método de encontrar versículo em livros. Os caras disseram, rapaz, ensina aí, pastor. Vai no Google e digita, essa não vale. É fácil. Mas, capítulo e versículo é uma herança de Steve Langston, né? Alguns séculos aí. O livro do profeta Isaías que deram a Jesus, foi lá no capítulo 61, era difícil, porque não tinha capítulo. Mas achar o livro significa habilidade com o livro. Habilidade com o livro. Eu conheci 2 irmãos jovens. E a gente, quando fazia os congressos, que ia dizer, vamos abrir a Bíblia aqui em João capítulo 5, versículo, e dizer o versículo já tinha aberto, já está aqui, pastor. Habilidade. O grande problema é que falta habilidade com o livro na vida de muita gente. Eu vi na internet um pastor, num congresso, vamos ouvir o pastor pregar. Aí o pastor pregou a Bíblia. Aí disse, vamos ler aqui no Salmo aqui no Salmo de João 10. Não, João 22. João só tem capítulo 21. Aí foi ler, o senhor é meu pastor, leu o salmo todo errado lá e depois fechou a Bíblia e saiu. Pergunta para o teu irmão, você tem habilidade com o livro? Se eu pedir para você abrir aí em Miqueias, em Abacuque, você vai encontrar logo. Porque o pastor Job estava pregando na cidade e disse, vamos abrir a Bíblia aqui em Filemon. Aí o caba gritou lá, não sabia que tem esse demônio na Bíblia não. Diga habilidade com o livro. E vamos terminar, ponto 7, o que está escrito. A Bíblia diz que Jesus encontrou o que estava escrito no livro, porque ele tinha habilidade com o livro.
Uma das exigências bíblicas para o indivíduo ser pastor é ter habilidade com o livro, seja apto na palavra. E Paulo compara o pastor com um boi que debulha o trigo e não pode estar com a boca amordaçada. Paulo cita Deuteronômio, né? Não amordace a boca, o boi que o boi está tirando o trigo e o camarada botava amordaço. Coitado do boi, vai cair. Aí Paulo diz assim: quem boi é esse? Paulo, é o pastor. Que trigo é esse? É a palavra. O que é moer o trigo? É todo mundo dormindo e ele estudando lá, anotando, pesquisando, orando, buscando a mensagem de Deus. Um boi desse não fica com a boca amordaçada, não. E o que é essa mordaça? É você privar de investir, no sentido, a igreja não investir na vida espiritual. Aí Paulo diz: por quê? Aquele que administra bem, principalmente o que se afadiga na palavra. Aí Paulo diz: esse aí merece duplo honorário. Mas o pastor preguiçoso que não lê Bíblia, ele não é nem para estar no púlpito, quanto mais receber salário de igreja. Os irmãos vêm aqui, dizima tudo, e o cara leva a vida relaxada aí. Meu irmão, não tem habilidade, não sabe. Né? Aqui Tiago, eu estou vendo Tiago aí, Tiago novo convertido. Ele disse que quando se converteu, ele chegava no culto com Rosalva, e o cara chegava lá e novo convertido. Aí dizia: quem vai dar a palavra hoje é Rosalva. Meu Jesus de Nazaré. E o que está escrito no livro, pastor? A Bíblia diz que Jesus achou o que estava escrito. Jesus achou a profecia sobre ele. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre ele. Ele estava lendo sobre ele. Sabe por quê, irmãos? O centro do livro é Jesus. Por que que o livro é tão importante, pastor? Que o centro do livro não é Moisés, mesmo ele tendo escrito o Pentateuco, os 5 primeiros livros. O centro do livro não é Josué, mesmo ele sendo muito importante, sendo um tipo de Cristo. Não, o centro do livro não é Davi, mesmo os 150 salmos, ele escreveu todos eles. O centro do livro também não é Paulo, mesmo ele tem escrito 13 cartas doutrinárias, a base teológica da cristologia bíblica. Foi Paulo que lançou, mas o centro da Bíblia não é ele. Quem é o centro da Bíblia? É aquele que abriu o livro e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele é o centro do livro. Ele é a semente da mulher em Gênesis. Ele é o cordeiro substituto no Monte Moriá em Gênesis 22. Ele é aquele de cujo cetro não se apartará até que se estabeleça o governo. Ele é o cordeiro da Páscoa em Êxodo 12. Ele é o fogo que não se apaga do altar de Deus em Levítico 6 e 13. Ele é a coluna de nuvem e a coluna de fogo à noite em Números. Ele é o capitão da salvação em Josué. A inspiração nos salmos, a profecia nos profetas, o ensino nas cartas, a inspiração da igreja em Atos, a consumação em Apocalipse. Ele é o centro do livro, é ele de Gênesis a Apocalipse. É por isso que quem se encontra com o livro se encontra com ele. Amém? E a Bíblia diz que Jesus encontrou o que estava escrito no livro, olhou para o povo e disse: hoje se cumpriu. Porque o livro, ponto 8, é o livro que se cumpre. Se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Jesus abriu a Bíblia em Isaías. Isaías é chamado profeta messiânico. 80% das profecias de Isaías estão relacionadas a Cristo. E eu não tenho tempo para falar sobre isso, né? Mas Jesus está falando de profecias. Uma estava se cumprindo na hora. Ele abre e diz: hoje se cumpriu. Ou seja, a unção estava sobre o Machia, sobre o Messias, para anunciar o evangelho e começar o ministério. Mas tinha profecia que ia se cumprir, lá ainda naquela ocasião. Isaías 53, por exemplo, ia se cumprir. Outras mais futuras que ia se cumprir. Pastor, o que é que se cumpriu no livro? Por exemplo, no livro se cumpriu Isaías 61. No livro se cumpriu Isaías 7,14. O Messias nasceu. No livro se cumpriu Isaías 9,6. No livro se cumpriu Isaías 40, verso 1, a voz do que clama no deserto. No livro se cumpriu Isaías 52, Isaías 53. Mas o que está se cumprindo? Isaías 42, 55, 59. E o que se cumprirá?
Jesus leu, e você nota que ele está lendo o capítulo 61. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar a liberdade aos cativos, ele me enviou a dar vista ao cego, tal, anunciar o ano aceitável do Senhor. Estava se cumprindo, ia começar o ano de jubileu para Israel, o ano da salvação. Aí a Bíblia diz que ele fechou o livro, antes de ler o texto que se cumpriria. Porque depois do versículo que diz, o ano aceitável diz, e o dia da vingança do nosso Deus. E eu termino no último ponto. Jesus está dizendo que antes que o livro seja fechado, valorize o livro. Porque o texto é muito claro. Dizendo isso, ele, e eu fecho, que é para não correr o risco de continuar pregando, fechou o livro. Escute, naquele dia, Jesus fechou o livro, porque a ira ainda ia cair, porque enquanto ele estivesse exercendo o ministério, a ira não cairia. E ele exerceu o ministério, morreu e ressuscitou. E o livro se abriu de novo depois da ressurreição. O livro está aberto. Abra a sua Bíblia. O livro está aberto. Agora, escute. O Jesus que fechou um livro um dia é o que vai fechar o livro de uma vez. Porque nós estamos em um ano aceitável. Esse é o dia da salvação. Esse é o ano aceitável do Senhor. Mas escute aqui, meu irmão. Talvez você ainda esteja dormindo e não notou a que hora nós estamos. Os ponteiros estão para se cruzar. A meia-noite está chegando. Eu já estou ouvindo o amigo do esposo dizendo: eis o noivo, saí ao seu encontro. O que é que vai acontecer, pastor? O livro vai se fechar. Esse livro aqui não vai ter mais Gideões não, para colocar Novo Testamento nos hotéis. Não vai ter mais pastor pregando no púlpito da igreja. Não, por quê? Porque o arrebatamento está vindo aí, o livro vai se fechar, e quando o livro vai se fechar, aí outro livro vai ser tomado da mão direita, e vai se abrir o livro da ira de Deus, e quando o livro se abrir, os 7 selos vão se quebrar. Aí, meu irmão, é tarde demais. Por quê? Aí se abre o primeiro selo, lá vem o primeiro cavalo, o anticristo assume o poder. Aí a guerra, muito maior do que a guerra da Ucrânia aí com a Rússia, se estoura. Aí o cavalo vermelho assume o sangue, o cavalo preto, a morte. Aí os 7 anjos vão pegar as 7 trombetas. Os 7 ais se ouvirão, se bradará. 7 taças se derramarão. O que é que vai acontecer, pastor? A ira de Deus chegou. O dia da salvação se acabou. O ano aceitável, o livro se fechou e chegou o tempo da ira. 200 milhões de demônios, cavaleiros satânicos saindo das profundezas do Tártaro, do terceiro inferno, do abismo, com rosto de homem, inteligência para sondar a vida das pessoas, sagacidade, perspicácia, cabelo de mulher, sedução, dente de leão, violência, couraça de ferro, invulnerabilidade. O que é isso, pastor? O livro se fechou, a ira de Deus caindo sobre a terra. Mas glória a Deus, o livro ainda está aberto. O livro ainda está aberto. Esse é o ano aceitável. Esse é o dia da salvação. Fique de pé, glorificando a Deus, aplaudindo, exaltando o nome do Senhor.